Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Variáveis, Macros e Funções com o professor Edivan Cabral. Nessa aula eu vou falar sobre BREF e BIVAL. Qual é a diferença na hora de declarar argumentos para as macros e funções? Então já vou abrir aqui o Excel para a gente já ver isso logo na prática. Então aqui no Excel eu vou acessar o editor VBA, vou utilizar no teclado o atalho Alt mais F11. E aqui eu vou utilizar também no teclado o atalho Ctrl mais R de rato para acessar a janela de projeto. Vou adicionar aqui um módulo clicando com o botão direito, escolhendo inserir módulo. Aqui dentro eu vou criar duas macros, uma chamada de teste e a outra chamada de calcular, só para você ver, entender, né, como que é esses argumentos. Eu já mostrei um pouco sobre os argumentos em aulas anteriores desse mesmo curso, recomendo que você assista caso ainda não tenha visto. Então vamos lá, para criar um parâmetro eu vou dentro dos parênteses, eu vou escrever o nome do meu parâmetro, que pode ser qualquer coisa, eu vou chamar ele de x, tá? É só mesmo para mostrar, e você coloca aqui o tipo, número inteiro, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, olha só, x, eu quero que você pegue o seu próprio valor e multiplique por 50, por exemplo. Agora, aqui é que vem o segredo da coisa. Eu vou chamar a função calcular, certo? E vou passar aqui um valor como parâmetro, porque como eu criei aqui o parâmetro, na hora que eu vou usar, eu tenho que escrever aqui qual vai ser o meu parâmetro, qual vai ser o valor. Então, vamos lá que o valor vai ser 5. Beleza. Olha o que vai acontecer. Vamos dar F8, 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 x é igual a 5, tá vendo aqui? Quando eu executo, x é igual a x vezes 50, então o resultado vai ser 250. Até aqui, tudo ok. Por quê? Eu estou passando um valor explícito, eu estou dizendo para ele exatamente qual é o valor que eu quero jogar em cima do parâmetro x. Agora, olha o que acontece se você cria uma variável, pode ser qualquer nome, tá? Mas eu vou chamar ela de x também. Lembre-se que o fato de você estar criando uma variável x dentro da função teste é totalmente diferente de você criar uma outra variável x como argumento ou dentro da função calcular. Elas não têm ligação uma com a outra, ok? Então aqui eu vou criar a variável chamada de x também do mesmo tipo. E eu vou dizer que a variável x vai valer 5. Agora, ao invés de passar o valor 5, eu vou passar a referência da variável x. Olha só o que vai acontecer agora. Vamos dar F8. Ó, x, o seu valor é 5. Beleza. Quando ele entrar aqui no calcular e multiplicar, olha só, x aqui dentro do calcular é 250. Quando eu pressionei F8 que ele voltou para o teste, se você deixar o mouse ali, o valor de x continua 250. Por que que isso aconteceu? Por padrão, tá? Eu quero deixar bem claro que isso é uma coisa nova para mim. Eu estou estudando a respeito disso, tá bom? Mas pelo que eu entendi até agora, o padrão aqui de funcionamento é o BREF, ou seja, por referência. O que que significa isso? Quando eu criei aqui em cima uma variável chamada de x, o Excel foi lá na memória RAM do computador, abriu um espaço para que eu pudesse manipular, certo? Então, ó, vou dizer aqui, a minha variável x, o valor dela inicialmente foi 5, certo? Beleza. Como eu não passei aqui o tipo que eu quero, especifiquei se eu quero por valor ou por referência, o padrão entende que é por referência. Então, ele vai pegar esse mesmo espaço da memória que eu aloquei e vai calcular jogando o resultado lá dentro. Então, ela vai passar de 5 para o resultado do cálculo, que é 250. Então, isso aqui é por referência, certo? Então, deixa eu dar aqui um F8 para sair. Quando você quer explicitamente dizer que o seu argumento ele vai ser por referência, você escreve by ref antes do nome do argumento. É a mesma coisa, olha só, vamos dar F8 aqui no teste. Ó, x é igual a 5, entrou aqui, calculou, agora ele começa a valer 250. Ok? Beleza. Agora, se eu quiser que o valor de x não seja manipulado, não seja alterado aqui dentro da variável teste, eu tenho então que dizer que essa
essa variável calcular, ela vai ser o parâmetro por valor, ok? Olha só o que vai acontecer agora. Vamos dar F8, F8x vale 5, beleza. X entrou aqui valendo 5. X aqui vale 5 ainda, mas quando eu der F8 ele vai valer 250, então o X que está aqui, ele vale 250. Vamos dar um F8 de novo e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, o X daqui de cima ele continua valendo 5. Então, quando você declara que o seu argumento ele vai ser do tipo valor, ele faz o seguinte: eu tenho uma variável chamada de X igual a 5. Beleza. Tá. Como ele é valor, ele faz o quê? Ele copia essa variável, ele cria uma segunda variável. E aí o nome, né, a gente chamou de x, mas o computador entende que não é o mesmo nome, né? Suponhamos que ele coloca lá x2, por exemplo, e ele diz que x2 é igual a 5, que é o valor inicial. Aí depois ele faz esse cálculo, mas ele não tem permissão para alterar o valor da variável de origem. Porque eu estou dizendo, olha, você vai trabalhar com o valor daquela variável, você vai copiar esse valor e vai manipular. Já no caso da referência, quando eu não escrever nada, ele é, por padrão, referência, pelo menos até onde eu entendi. Agora eu te pergunto, como isso pode ser útil para a gente na programação? Eu usaria da seguinte forma, eu vou apagar tudo aqui, tá? Eu vou fazer primeiro da forma que eu faço, né? Para poder pegar, por exemplo, o número da primeira linha vazia. Vou criar aqui, ó, ID, nome, quantidade, uma tabelinha bem simples, tá? E aqui, geralmente eu preciso pegar o número da primeira linha que está vazia para poder eu cadastrar alguma coisa aqui, tá bom? Eu vou fazer então como eu fazia antes de conhecer esse BREF aqui. Olha só. Então vamos lá. Eu vou criar uma função. Por que eu estou criando função? Porque a função ela consegue devolver um valor. Com a entrada desse BREF agora na minha vida, a partir de hoje, eu não preciso mais criar funções para tudo. Eu posso usar macros simples e utilizar esse BREF. Eu não sei também o impacto disso no desempenho, eu tenho que estudar. Disse que eu estou aprendendo a respeito. Eu posso até gravar mais aulas sobre o assunto se eu aprender coisas diferentes do que eu estou te ensinando. Então vamos lá, vou chamar essa minha variável, essa minha função de pegar linha. Aí aqui eu vou devolver um número, porque eu tenho que devolver qual é o número da linha que está vazia, ok? Então vamos lá, olha só. Eu vou dizer o seguinte, a função pegar linha, ela vai devolver o quê? Existe uma função que eu utilizo bastante, que é a função find, que significa procurar, ok? Procura. O que ela faz? Ela busca alguma coisa em determinado local na sua planilha e devolve o resultado. Nesse caso, eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero que você pesquisa para mim lá no intervalo da coluna A. Então você pode colocar assim, ó, dessa forma aqui, ou então você escreve columns e coloca aqui entre parênteses a letra A. Dessas duas formas você consegue fazer. Daqui para frente você vai escrever assim, olha só, procure para mim. Abriu parênteses, eu gosto mais de utilizar o Ranger porque ele aparece as dicas, né? Então, ó, lá na coluna A, você vai procurar, beleza. Aí tá te perguntando aqui, ó, what, o que você quer procurar? Eu quero procurar um valor vazio, certo? Aí quando eu encontrar, eu quero pegar a linha. Por que eu quero pegar a linha? Esse find, ele retorna a célula, entendeu? E aí, como ele retorna a célula, você pode pegar qualquer coisa de um objeto célula, seja o número da linha, o valor, o número da coluna e tudo mais. Então, nesse caso, eu vou pegar o número da linha, ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, subteste. Suponhamos que eu quero cadastrar ali sempre na linha, primeira linha vazia, o meu nome, por exemplo. Então, eu vou criar uma variávelzinha chamada de lim, tipo números inteiros. Aí eu pegaria a variável linha e falava assim, ó, linha, você vai lá na função pegar linha para poder pegar o retorno dela para mim. E depois eu vou falar assim, ó, lá no intervalo da coluna A, juntamente com o valor da variável lim, eu quero que o valor seja igual a Edvan. É só um exemplo, tá? Isso aqui não tem nada a ver, não. Só um exemplo mesmo. Olha só agora o que vai acontecer. Eu vou executar com F8, ó, ele vai executar para mim. Chegando aqui, ele está dizendo assim, olha, procura
um valor vazio lá dentro da coluna A. Quando achar, você vai pegar o número da linha e vai jogar no retorno da função. E quem vai receber esse retorno é a variável linha que está fazendo a chamada para a função. Agora, se eu der um F8, olha só aqui embaixo, ó, o número da linha é igual a 2. Ele achou o número da linha. Beleza. Vamos dar um F8 de novo, ó. Colocou o meu nome ali. Eu vou dar um F8 e vou dar um F5 para ele rodar direto, ó. Ele vai sempre pegar o número da linha e vai adicionar na próxima linha. Agora eu vou fazer esse mesmo procedimento, só que utilizando o padrão de by_ref ou by_value, tá? Então deixa eu só apagar aqui para poder deixar mais espaço para você ver. Eu posso utilizar aqui uma sub comum, tá? Não há problema. Como ela é uma sub, eu não posso devolver um valor, então eu apago isso daqui, eu não vou mais precisar disso também. Só que aí eu preciso criar aqui uma variável, ó. Vou pegar essa minha variável, vou chamar ela de lim também, do tipo números inteiros. E aqui basta eu dizer que a variável lim vai ser igual a isso. Olha só, agora, ao invés de eu fazer assim, ó, lim é igual, eu vou fazer assim, ó, chame, tá? Deixa eu apagar aqui, eu acabei escrevendo errado. Chame a função pegar linha, aí você passa a variável lim. O que ele vai fazer? Como ele está por referência, porque eu sei que ele está por referência, porque eu não declarei. Mas se você quiser que mantenha a referência sem dar erro nenhum, você coloca aqui, ó, eu quero por referência. Olha só agora, vamos dar F8, linha é igual a 0, mas na hora que ele executar, linha é igual a 5, entendeu? Então aqui a gente pode substituir a utilização das funções, lembrando que isso aqui é novo para mim, tá? Se tiver aí alguma ideia a respeito do que eu estou te mostrando, comenta aí no vídeo, manda para mim, que a gente vai chegar a um consenso. Isso aqui é o que eu consegui entender até o momento dessa relação aqui de by_ref ou de by_value. Lembrando que, para ficar mais claro, uma última explicaçãozinha. Por referência, ele pega o valor que já tem lá e faz a alteração, faz a manipulação. Por valor, ele faz uma cópia dessa variável, não sei se ele muda o nome, sei lá, mas vamos colocar aqui x2 e trabalha com o valor dessa cópia aqui, tá bom? Então isso foi o que eu entendi e o que eu quero, né, no caso, passar para você. Qualquer novidade que eu tiver sobre esse assunto, eu volto a gravar. Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.